Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucila, da disciplina de Planejamento de Carreiras. É muito bom ter vocês aqui conosco nesse curso, nessa disciplina aqui da Uniateneu. Essa disciplina, ela tratou um pouco do quê? Do pedagogo, das funções que ele pode desempenhar, da importância de realizar um planejamento de carreiras. Então, a gente conheceu, né, e vamos falar um pouquinho sobre essas variedades de funções que o pedagogo pode assumir. E hoje, no tempo em que estamos vivendo, com essa pandemia, temos outras demandas, não é verdade? Os professores agora estão produzindo aulas através de vídeos, de outras plataformas, também estão estudando dessa forma. Então, está sendo um desafio, não é verdade? E outro tipo de capacitação que o professor precisa fazer. Muitos não estavam preparados, as escolas também não, as crianças também não, mas tudo é um aprendizado, não é verdade? Então, creio que vamos sair dessa mais fortalecidos e com mais conhecimentos. Mais um conhecimento para o pedagogo, não é verdade? Então, vamos aqui iniciar nossa aula com os nossos slides. Então, planejar uma carreira. Quando a gente pensa em carreira, a gente pensa o que a gente quer conseguir após um determinado tempo. Creio que quando vocês escolheram o curso, vocês imaginaram um objetivo para ele. Eu estou fazendo esse curso porque daqui a algum tempo eu quero estar dessa forma, ou porque vai me ajudar na minha profissão, ou porque eu vou precisar dele para fazer um concurso. Não sei, mas é bom que tenha o quê? Que você tenha um objetivo, que você tenha um foco. E para você atingir esse objetivo, o que é que demanda? Demanda tempo, demanda organização, persistência, foco, renúncia, várias outras características que a gente precisa ter para alcançar os nossos objetivos. Não apenas, na nossa carreira, mas em outros setores da nossa vida. Então, o que significa planejar a carreira? É tomar uma série de decisões mirando o futuro profissional, com foco na preparação adequada para os objetivos que almeja alcançar. A gestão da carreira é organizada e fundamentada em metas a curto, médio e longo prazo. Então, como é que a gente pode exemplificar? Sempre a gente, quando a gente quer, às vezes é uma pessoa que, não, eu planejo, mas nunca dá certo, porque no meio do caminho é que nesse um regime, a pessoa está de dieta, não, vou começar segunda-feira. Aí segunda-feira, teve uma festa, foi convidada. Não, vou começar na próxima, porque hoje tem esse aniversário e tudo. Se é alguma coisa realmente que você deseja muito, você tem que ser o quê? Você tem que ser persistente, porque muitas coisas vão acontecer no meio do caminho. Então, se você quer ser, no nosso caso, um bom pedagogo, independente da área que você vai atuar, você precisa, por exemplo, ir aos poucos comprando livros da área para você poder estudar. Quando for nas livrarias, entrar, tá certo, pessoal? Vai lá na estante de humanas, procura os livros, vê os livros que estão de promoção. Não fique só na entrada da livraria. Assim como tem sites que tem tantos livros novos como livros usados, que tem preços bem em contas, assim como infinidade de artigos. E muitas dessas livrarias, que tem também livrarias virtuais,
elas, em determinadas épocas do ano, elas também oferecem vários livros em PDF gratuitos. Então, é importante a gente estar antenado com aquilo que está acontecendo, com o que é disponibilizado para a gente. Tá certo? Eu sei que tem pessoas que entendem, né? Não, mas eu não gosto muito de ler um livro em PDF e tudo. Mas é bom, você vai se acostumando, você vai ter que fazer muitos trabalhos que vai precisar do uso de um computador, né? E facilita para você também fazer a sua biblioteca, tanto virtual como, como física, né? Indo atrás do seu livro, comprando, porque o conhecimento só do que? De apostilas ou de alguns textos são o quê? São fragmentos. Você precisa muitas vezes ir à fonte para poder entender como aquilo se deu, como aquilo se processou, e isso faz, né, um diferencial entre os profissionais. Então, voltando aqui ao planejamento. Então, durante o seu curso, se você imaginar, você precisa fazer sacrifício de juntar um dinheiro, né, para comprar um livro, vai ter alguns dias na semana ou no final de semana, dependendo do seu tempo, que você realmente precisa parar para estudar, para fazer suas atividades. Porque quando você se matriculou, você sabia que ia ter trabalhos, que ia ter semana de prova, que você mesmo trabalhando, você ia precisar de um tempo para o quê? Para se dedicar. Não é verdade? Então, comecem, por exemplo, estabelecendo prazos curto, né? Curto prazo, curto tempo. Então, vamos supor, daqui para o final do mês, eu vou colocar essa disciplina e essa em ordem. Vou colocar os fóruns atrasados, as atividades, e ver como você se sai até o final do mês. Aí, poxa, né? Quando você consegue, tudo você se animar. Agora, para esse próximo mês, eu já vou colocar isso e isso. E assim a gente vai projetando o nosso dia a dia, né? O nosso futuro. Então, como é que eu me imagino daqui a alguns anos? Eu me imagino concursada, eu me imagino tendo passado em outro tipo de concurso, porque o que acontece muito com a nossa formação? Muitos, principalmente quando eu estou em sala de aula, que é o primeiro dia de aula, eu pergunto, né? A escolha de vocês para o curso de pedagogia, a pedagogia foi a primeira escolha? Sejam sinceros. Aí as pessoas, né, respondem com sinceridade. Não, professora, não foi minha primeira opção, mas eu estou aqui para ver no que é que vai dar. Outros já dizem, não, foi influência da minha família. Outros, sim, é isso que eu quero. Outros dizem que não, eu já sou da área, então eu já sou professora, então eu precisava, né, da minha formação. Então, todos têm, né, motivos diferentes, mas nem por isso todos precisam se dedicar, né? Todos precisam se planejar, tanto para para o nosso curso, para a nossa faculdade, como para outros aspectos da vida. Em relação ao pedagogo, eu creio que muitos escutarão, mas você vai fazer pedagogia? Você vai para a sala de aula? Ai, professor, isso, aquilo. Muitas pessoas falam isso porque elas não conhecem um leque de funções, de profissões que o pedagogo ele pode assumir. O pedagogo não é apenas professor de sala de aula. E a gente vai conhecer um pouquinho outros campos que você pode atuar. Principalmente quando eu vejo os homens, mas eu quero dar aula mais para um público maior, eu quero na sala de aula um público maior, mas até lá, o que é que eu posso fazer? Porque, assim, o pedagogo, ele pode assumir até o Fundamental 1, né? Nisso tanto homem como mulher. Mas a gente tem uma história em que a mulher, né, vem assumindo, assumiu, né, a escola, a parte de creche, educação infantil, fundamental. Então, tem muitas professoras. Os professores, né, os homens, a gente começa a ver mais no Fundamental 1, quando começa a ter aquelas disciplinas que, sem ser da professora polivalente, né,
Aí o professor de história, o professor da educação física, aí já começa a inserção de outros professores, né, homens, mas existem campo para todos e existem também, que é o que a gente vai conversar, outros campos de atuação do pedagogo. Então, dependendo do campo que você pretende, eu não sabia que existia isso, como é que eu faço? Aí você já se programa. Você já faz o seu plano de carreira, vê o que é necessário para você trabalhar nessa área e começar também o que? O seu investimento. Então, você precisa investir não apenas aqui na sua graduação, mas em cursos de extensão, em participação de congressos, participação, né, dessas atividades complementares que tem em várias faculdades, inclusive aqui na Uniateneu, tá certo? As apresentações de trabalhos científicos, tudo isso é muito rico para o seu currículo, que é algo que, se vocês ainda não tiverem construído, precisam fazer, que é o currículo Lattes. É o currículo que vai ter tanto as informações acadêmicas como as informações profissionais. E na maioria das seleções se pedem, né, um currículo Lattes, que é o quê? Que é como se fosse o currículo vitae, né? Aquele que a gente ainda usa para quando está procurando emprego e tudo mais, mas o Lattes, ele detalha, né, a sua vida profissional e acadêmica, então é nele que você vai colocar certificados que você vai receber durante o curso, vai fazendo e vai colocando, e é algo muito importante de se preencher o Lattes. Assim que você recebe um certificado, você vai logo preenchendo para também não acumular, tá? Então, quem ainda não tem um currículo Lattes, pode colocar lá no Google, né, currículo Lattes, né, a plataforma do CNPq, que você vai encontrar, e é só fazer o seu cadastro, né, seguir lá um passo a passo, tá certo? Vamos aqui continuar. Então, de diversas maneiras, a gente precisa se organizar para planejar a nossa carreira daqui para frente. Então, vamos fazer esse teste, tá certo? Faça um planejamento de curto prazo, né, daqui a um mês, de algo, né, uma meta que você quer atingir, e vamos ver, né, se daqui a algum mês, daqui a um mês, como é que você se saiu. Então, o nosso curso, né, está em foco, pedagogia em foco, principalmente agora, não é verdade, em que as nossas crianças, a maioria, né, aqui no Brasil, estão em casa, os pais estão, os que puderam, né, em casa, acompanhando, vendo como é no dia a dia, né, que a professora faz. Olha só, quantos alunos na sala, e um conversa, o outro conversa, e tem que ter uma metodologia, tem que ter uma didática, tem que ter muitas coisas. E agora com as aulas remotas, né, aulas online, aulas gravadas com atividades, né, pela internet, o professor teve que se desdobrar ainda mais, porque não é fácil, né? A gente sabe que na sala de aula, para quem já tem alguma experiência, você fazer com que aquelas crianças, né, interajam com você, se participem, conversem o mínimo, né, naquele momento, é difícil. Agora vocês imaginam cada criança em sua casa, utilizando usa o celular, um tablet, um computador, enfim, de diversas maneiras, com diversas conexões, um funciona legal, outro não funciona, outro não tem, né? Então, a gente passando por um momento tem que se preocupar com todos eles, né? Com os que têm acesso e os que não têm acesso. E vamos refletir um pouquinho a respeito da pedagogia. Com o passar do tempo, vocês vão fazer outras leituras de alguns textos que falam sobre a pedagogia como ciências da educação, tá? A pedagogia é inserida no conjunto das ciências da educação. Outras áreas não concordam que a pedagogia seja inserida nessa área de ciências, porque concordam como ciência sendo psicologia, antropologia, menos a pedagogia. Já começa daí uma construção histórica, né? Um certo preconceito com relação a isso.
Ela é diferente das outras ciências porque reflete os problemas educativos. A crítica à pedagogia se dá pela concepção que ela seria voltada apenas para a prática, estando mais no campo da intuição. O que não é verdade, a gente tem uma experiência prática e a partir daí são elaboradas o quê? Elaboradas as teorias da educação, seguindo todos os passos o quê? Todos os passos acadêmicos, todos os passos científicos, que você possa, comprovar essa teoria. E ela sintetiza as contribuições das demais ciências da educação. Então, junto com a pedagogia, bem-vindos outros campos de conhecimento. É bem-vindo os conhecimentos da psicologia, da antropologia, da filosofia. Então, todas elas são importantes para o entendimento tanto do ser humano, do seu desenvolvimento, como é que ele aprende melhor. Não é verdade? Muitas contribuições vieram da psicologia e com todas elas a gente vai aprendendo e a partir das nossas práticas, das nossas experiências, a pedagogia ela também vai formando o quê? As suas teorias da educação. Então, ela é sim inserida no campo das ciências da educação. Aqui tem uma definição de Libânio. O que justifica a experiência da pedagogia é o fato de esse campo ocupar-se do estudo sistemático das práticas educativas que se realizam em sociedade como processos fundamentais da condição humana. Essa visão da pedagogia fundamenta-se em um conceito ampliado de educação. Vocês, depois do decorrer do curso, vão conhecer outros textos de Libânio. E aí chegamos a essa pergunta. O que faz um pedagogo? Vocês, quando se matricularam, o que é que vocês sabiam, da profissão de pedagogo? Dessa conversa que eu tenho em sala de aula, muitos respondem isso. Ah, professora, o professor é aquele da sala de aula. O professor é aquele da educação infantil, o professor é aquele do fundamental, o professor é aquele do médio. Tá certo? Então, a maioria pensa nisso, pensa em pedagogia, relaciona com a sala de aula. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque também é sala de aula. E vamos conhecer o que mais um pedagogo pode assumir. Aqui nós temos uma definição. O pedagogo é o profissional que atua em processos relacionados ao ensino e aprendizagem. Seu trabalho está intimamente ligado ao do professor e é considerado como um apoio educacional. Ele é especialista em educação e associa o aprendizado às questões sociais e à realidade em que o estudante se encontra. Desta forma, o pedagogo contribui para a qualidade do ensino e aprendizado, fortalecendo a construção do conhecimento. Temos também uma que está no Conselho Nacional de Educação, digamos assim, oficial. O curso de licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, isto é, até o 5º ano. Nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, educação profissional, na área de serviços e apoio escolar e outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Então, quando ele fala ensino médio na modalidade normal,
são disciplinas como, por exemplo, didática, disciplinas voltadas, tá certo? À educação, porque matemática, português, para você lecionar essas disciplinas no ensino médio, você precisa fazer a licenciatura, né? Outra licenciatura em português e em matemática para poder lecionar, tá certo? Fazer um concurso e lecionar no ensino médio. Educação profissional e demais áreas. Então, se você pode pesquisar, tá certo? Essa definição de pedagogia aqui no Conselho Nacional de Educação, que você vai ler o documento completo e vai ver como é amplo os conhecimentos que devem ter e o que se deve, tá certo? O que se deve o professor, né, as demais funções que ele pode assumir, porque vai falar também da educação indígena, da educação de jovens e adultos, então é um documento bem completo. Outras pessoas visam muito o mercado de trabalho, se questionam bastante de mercado de trabalho. Teve um vídeo que eu coloquei lá no fórum de vocês, que no final do vídeo a coordenadora ela fala assim, que o mercado de trabalho, para quem está terminando o curso de pedagogia, digamos assim, muitos no decorrer do curso, através dos estágios, já conseguem, né, o estágio. Normalmente, se for um bom profissional e quiser permanecer naquela escola, a escola já contrata. Não é verdade? Acontece muito, principalmente a partir dos segundos semestres, quando já tem, né, mais um semestrezinho de experiência, começa o quê? Começa a trabalhar como auxiliar de sala, que também é um grande aprendizado, a gente tem que passar também por esse momento. E muitas vezes, né, após isso, dependendo do semestre que já se encontra, a escola, né, já pede para ser professora e tudo mais. E ela fala isso, ela fala que mais de 90% do que termina o curso, quando assim, termina no final do ano, digamos assim, novembro, dezembro, ela diz, mais tardar em março, a maioria desses alunos recém-graduados que quiser trabalhar em sala de aula, se conseguem um emprego, exceto aqueles que não queiram trabalhar na sala de aula. Mas quando a gente diz, consegue um emprego, professora, mas há tanto tempo que eu estou tentando, não consigo, então vamos pensar um pouquinho. Então, o que é que está faltando? Está faltando um tipo de capacitação, está faltando eu me atualizar em determinados assuntos, porque a gente passa o quê? A gente passa por uma seleção. Nessa seleção, elas fazem normalmente perguntas, né, sobre teorias da educação, mas também eu tenho escutado relatos de muitos casos práticos, coisas que acontecem no dia a dia em sala de aula, que ela quer saber se você está informado, se você conhece, como você agiria em determinada situação. Então, precisa estar atento. Quem passou muitos anos, está voltando agora, precisa se atualizar das principais dificuldades na educação. Tá certo? E perguntam também, né? Isso aqui a gente vai passar depois pelo salário, a gente vai comentar. Mas agora vamos um pouquinho para, né, as áreas. Quais as áreas em que posso atuar? Vou ler aqui essa listagem, depois a gente vai comentando cada uma. Nós temos aqui a gestão. Você pode atuar na área da gestão escolar, como coordenadora, diretora, supervisora, né? Supervisora pedagógica. Pode trabalhar com pesquisa, né? Que a gente conhece como pedagogo pesquisador. Normalmente a gente encontra mais nessas universidades que trabalham com pesquisas científicas. Tem aquele professor que tem um grupo de pesquisa, que faz parte, vamos supor, do grupo lá dos professores do mestrado, do doutorado. Vocês, né, podem fazer depois, terminarem a graduação, né, fazer a seleção. Temos também pedagogos que trabalham na empresa, que a gente conhece como pedagogo empresarial.
Ah, professora, mas eu conheço pessoas que trabalham no RH da empresa, mas o que que acontece? Vamos supor que essa pessoa que é pedagoga, ela fez um curso de RH e nessa empresa ela está como RH, mas ela não está com as funções, os conhecimentos, não está atuando com os conhecimentos de pedagogo, ela está como RH, certo? Mas tem empresas que contratam pedagogos para a função de pedagogo. Ah, vocês estão perguntando, professor, mas o que o pedagogo faz na empresa? Ah, muitas coisas, tá certo? A gente vai comentar um pouquinho. Pode também trabalhar em presídios, também no EJA, né, o professor de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, em movimentos sociais ou ONGs, né, organização não governamental, em hospitais, que é o pedagogo hospitalar. Ah, professora, eu não sabia que podia trabalhar em hospital, né? Mas o que é que faz o pedagogo lá dentro do hospital? E nas escolas, né? Como professor da educação infantil, professor do Fundamental 1 e também como psicopedagogo. Mas para atuar como psicopedagogo, você deve, após o curso, ou quando tiver, né, no finalzinho do curso, último semestre, você pode iniciar a sua especialização. E tem a especialização em psicopedagogia. Depois vocês podem até ir no site da Uniateneu e pesquisar as pós-graduação, né, a pós-graduação que tem e ou especializações na nossa área, né, na área de educação. Então, vocês olhem, já vão vendo que o conteúdo que vai ter, tá certo? E vamos falar aqui um pouquinho do que faz a direção, supervisão e coordenação. No ambiente escolar, além de ministrar aulas, o pedagogo pode atuar também na área de gestão, desempenhando diversas tarefas, como organizar o calendário letivo, estipular datas para os diversos eventos escolares, porque tem também a pessoa que trabalha no secretariado, o secretário escolar, que tem um curso para isso também, mas que o quê? Tem que ter o apoio da equipe gestora, né? Ele faz o que a equipe gestora pede. Estipular horários dos professores, organizar atividades de planejamento de ensino. Tem essa parte bem administrativa também, que requer conhecimentos administrativos. Planejar, organizar atividades culturais, organizar e coordenar conselhos de classe, desenvolver projetos pedagógicos de educação básica, coordenar reuniões pedagógicas com pais de alunos, promover integração escola e família, coordenar reformas curriculares, enfim. Cada um do diretor, supervisor e coordenação, ele tem uma função. O diretor, né, é aquela pessoa que fica o nome já está dizendo, na direção geral, tomando de conta principalmente da parte administrativa da escola, quando é na escola pública também lida com essa parte de licitações, o que a escola está precisando, de compra de material também, muitas coisas dessa parte administrativa fica a cargo do diretor. Tem a parte de supervisão pedagógica, que ela vai olhar também para esse lado de como aquele conteúdo está chegando para as crianças, se elas estão aprendendo. Então, ele também vai revisar provas, vai dar dicas para o professor de metodologia, de como abordar tal conteúdo, que a criança pode aprender, e deve aprender de diversas formas, que não existe só uma forma para ensinar. Enfim, né, ele de uma maneira geral, ele vai dar essa orientação.
E o coordenador também lida com essa parte administrativa também, né? Tem que saber os horários dos seus professores, de uma sala, de outra, mas é o que está mais próximo ao professor. Então, quando tem a reunião de planejamento, que vai fazer o plano de aula, o plano semestral, anual ou semanal, está próximo ao coordenador. Normalmente, para cada série, tem um coordenador. Então, tem o coordenador do infantil 5, do primeiro ano, né? Vai depender da escola, do tamanho da escola e quantas turmas essa escola vai ter. Então, quem quiser trabalhar na área de gestão escolar, tem aí, né, opções. Agora, pedagogo empresarial, né? O que é que ele faz? Em uma empresa, o pedagogo atua na área de gestão de pessoas, é o responsável pelo treinamento e desenvolvimento de pessoal. O objetivo é provocar mudanças comportamentais nos colaboradores de acordo com a missão da empresa, aplica técnicas pedagógicas no ambiente corporativo, garantindo que os colaboradores se sintam acolhidos e possuam conhecimentos necessários para a prática da sua profissão. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou também numa empresa na função de pedagoga. Então, essa empresa, ela precisava fazer um treinamento para uma determinada equipe de funcionários. E como eram muitos funcionários em várias regiões do Brasil, ela não podia ser presencial, tinha que ser algo autoinstrucional. Né? Então, ela ajudou com o quê? Com a organização do conhecimento pedagógico, metodológico, ela ajudou na transposição didática de um determinado conteúdo que iria ser aplicado, né, a esses funcionários, de modo que chegasse o quê? Que chegasse para eles pudessem de uma maneira simples ler, entender e aplicar. Então, esse conhecimento, né, desde quando chega, como é que a pessoa aprende, o que é que deveria ter aqui, claro, junto com outra equipe, né, de profissionais, né, que ajudam nesse roteiro, né, ela com os conhecimentos pedagógicos, ela ajudou nessa cartilha que depois foi distribuída a esses funcionários de todo o Brasil. Né? Então, com seus conhecimentos pedagógicos, ela ajudou na elaboração dessa cartilha, que foi depois, né, direcionada à aprendizagem daqueles funcionários, né, que iam fazer esse curso, essa formação. Chegamos aqui no pedagogo hospitalar. Pedagogo hospitalar ainda é um profissional difícil de encontrar. Mas o que ele faz lá dentro do hospital? Então, vamos ver aqui essas definições. Cuida da educação de crianças e jovens enfermos. Pedagogo elabora ações educacionais para os pacientes, respeitando suas limitações e as condições em que se encontram. Hospitais contratam pedagogos para executar estes planos educacionais durante o tempo em que as crianças e jovens ficam internados. Um dos objetivos destas ações é acompanhar e ocupar estes pacientes para que a experiência da internação não seja tão traumática. Outro objetivo é que o paciente não fique muito atrasado em termos de conteúdo e que a doença não prejudique em seus estudos. Então, o que acontece? Algumas crianças, por exemplo, que estão fazendo um tratamento contra o câncer, elas ficam muito tempo dentro dos hospitais, elas precisam, na maioria das vezes, se ausentar da escola, é um momento difícil, delicado, que elas estão passando. Então, o pedagogo, vamos supor que é uma criança que está fazendo a segunda série. Ele não vai o quê? Ele não vai pegar, vai na escola, pegar o conteúdo, não.
né? Mas ele sabe o que é que se vê, né? Que com uma criança, né, que está na segunda série, o que é que ela vê. E a partir disso, com toda a sensibilidade dela e alguns conteúdos, ele vai o quê? Ele vai introduzindo o assunto, ele vai fazendo uma revisão, para não deixar essa criança, quando voltar, né, para suas atividades, se sentindo tão lá atrás, tão atrasada. Então tem que ter muita delicadeza, porque a gente sabe que é uma medicação que não é fácil, que deixa, né, deixa um adulto muito debilitado, imagina uma criança. Então, a função do pedagogo no hospital é dar essa continuidade a um conteúdo, a um estudo. O que muitas vezes ocorre é que os hospitais realmente não contratam, né? A gente vê circular muito profissionais do serviço social, vendo se a criança está tudo bem, como é que está a relação dela com a família, né? Nesse amparo, nesse cuidado. Mas a gente não vê em muitos hospitais, né, essa organização, um espaço lúdico, uma brinquedoteca, né, que deveria ter para essa criança, quando ela puder estar se levantando ali da cama e naquele espaço, tudo limpinho, com a ajuda de um profissional, né, que seria o pedagogo, que através, né, daqueles materiais, de uma forma lúdica, contribuir no aprendizado da criança, ou até mesmo no seu quarto, ela levando materiais, enfim, isso é muito importante para a criança, né, não só os cuidados que ela tem com os médicos, com outros profissionais, mas no estudo, porque a criança ela sente falta da escola, ela sente falta da professora, ela sente falta dos colegas, da rotina, né? Então é muito importante a presença do pedagogo. Outro local que pode trabalhar é na indústria de brinquedos e produção de material pedagógico. O que é que diz? Em indústrias de brinquedos, o pedagogo atua juntamente com a equipe de desenvolvimento a fim de adequar o produto à faixa etária que desejam atingir. Por exemplo, você foi na loja, você estava atrás de uma boneca para sua filha de 5 anos. Aí tem lá, classificação da boneca. Essa maior de 3 anos, maior de 5 anos. Vamos supor que o quê? Por que ela foi classificada como maior de 5 anos? Esteticamente, né? A gente sabe que o quê? Se for a criança muito pequena, não pode ter aqueles brinquedos, né, com peças miudinhas, porque corre risco, né, da criança engolir. Quando é maiorzinha, já pode ter, né, algum detalhezinho já menor. Aí, por exemplo, uma criança que fala pequenas frases, pequenas palavras, ela sabe que nessa fase, né, dos 5 anos, a criança está pré-silábica, está aprendendo as palavrinhas, está juntando, alguns já conseguem ler pequenas frases. Então, o profissional, o pedagogo que trabalha na indústria de brinquedos, faz muito dessa classificação, assim como os jogos pedagógicos. Então, por exemplo, não sei se vocês já tiveram oportunidade ou têm filhos, mas se você olhar na lista de material escolar, sempre tem lá, um jogo pedagógico, que às vezes é um dominó com as letras, um dominó com adição ou com multiplicação. E muitos deles tem o quê? Tem a faixa etária, que a gente já sabe. Mas a adição eles só vão ver no primeiro ano, no segundo. Enfim, o pedagogo precisa saber disso. Então, por isso que é importante a presença dele nessa indústria de brinquedos e na produção de material pedagógico, porque ele tem conhecimento para isso, ele tem conhecimento para fazer essa classificação. Então, o que é que diz mais? Um pedagogo pode atuar no desenvolvimento de material pedagógico, compreende escrever livros didáticos, olha só, gente, os livros didáticos, e também desenvolver todo tipo de instrumentos, brinquedos e jogos que possam auxiliar na aprendizagem do aluno. Então, esses livros com historinhas e tudo mais, quem é que vocês acham que pode fazer também? O pedagogo. Olha só, né? Quantas funções a gente já está descobrindo que o pedagogo pode atuar. Outro nós temos aqui, o pedagogo social.
que é que diz? Que é o profissional que vai inserir a prática da educação em espaços não escolares, como os centros, né, de medida provisórias que ficam, né, adolescentes, alguns chamam, né, menores infratores, enfim, com projetos de responsabilidade social em instituições privadas, que pode ser também outras também, né, pedagogo social, como igrejas, mediante alfabetização de adultos, centros comunitários, qualificação e capacitação profissional nos presídios. Então, eles levam, muitas vezes fazem adaptação, né, de um conteúdo que está na realidade, por exemplo, uma notícia atual e debate com eles, para que eles também não sintam, nesse momento de privação, tão afastados, né, tão isolados do mundo. Então, o pedagogo tem esse papel educativo também, né, para levar essas pessoas que estão privadas, né, no momento de sua liberdade, esse amparo educacional. E aqui a gente volta um pouquinho para o quê? Planejando minha carreira na pedagogia. Então, nós vimos aqui um pouquinho, né, de algumas funções que o pedagogo pode assumir, e claro, né, daquela listagem, né, as que são mais conhecidas é o professor na sala de aula como professor da educação infantil, né, que as crianças hoje em dia, desde muito cedo, estão indo, né, para as creches, então tem crianças a partir de 4 meses na creche, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e para cada idade dessa, a criança tem um pico de desenvolvimento, né? Tem as fases do desenvolvimento infantil e a gente precisa conhecer, assim como nas outras séries também, como no Fundamental 1, né? Que eles já estão maiores. Então, todo esse processo, né? Toda uma metodologia, toda uma didática, como fazer esse conhecimento chegar às crianças, isso tudo faz parte também desse conhecimento do pedagogo, tá certo? Porque você está explicando algo, vamos supor, numa sala de 20 crianças. 15 não entenderam, né? Então, o que é que você vai fazer com aqueles 5? Não, professora, a gente não entendeu dessa forma. Então, o pedagogo precisa ter outra forma de ensinar determinado conteúdo, né? Não vai deixar a sala, né, uma parte sem saber e passar para frente, né? Tem que procurar outras maneiras de trabalhar o mesmo conteúdo. Bem, então o mercado de trabalho para a pedagogia é amplo e vai muito além das escolas de ensino fundamental e médio. Quem se forma em pedagogia pode trabalhar em segmentos como consultorias e assessorias, editoras de livros didáticos, empresas produtoras de cursos à distância, escolas de idiomas, espaços como hospitais, bibliotecas, museus e brinquedotecas, ONGs, órgãos públicos ligados à educação, treinamento e coordenação em empresas privadas. Então, vejam, né, para quem não conhecia o mundo de possibilidades que você pode trabalhar. Então, a brinquedoteca, por exemplo, nós temos aqui na Uniateneu uma brinquedoteca, que é um espaço de aprendizagem, né, de troca para quem está aqui em formação, mas existem outros locais, até mesmo em shoppings, em restaurantes, que possuem um espaço, né, que possuem uma brinquedoteca, que não é qualquer pessoa que se deva colocar naquele espaço. Quem está lidando com as crianças, o espaço da brinquedoteca não é só passatempo, é um espaço de aprendizagem também. Então, muitas dessas atividades, elas precisam ser o quê? Precisam ser orientadas. Claro que tem um momento de lazer, um momento da brincadeira livre, né? Mas é o quê? Com crianças em um ambiente, a gente tem que aproveitar, né, o espaço para fazer valer a pena, né? Para ser educativo. Então, as pessoas, quando deixam em determinado local, né, não deixam só porque vai passar ali o tempo, mas porque a criança vai aprender de alguma maneira, né? E para que a criança aprenda, ela precisa de alguém para orientar nas brincadeiras, né, para explicar para que serve determinado material,
né? Quem melhor, né, do que um pedagogo? Então, nós temos aqui também editoras de livros didáticos, né? A gente fala um pouco em escolas de idioma. Então, é algo que pode fazer parte do planejamento da carreira de vocês. Ah, professora, durante o curso, eu vou fazer um curso, durante o curso de pedagogia, eu vou fazer um curso de línguas. Que legal, agora tenha foco, né? Olha lá o prazo que você tem que terminar. Hoje em dia, nós temos muitas escolas que funcionam de maneira bilíngue. E outras escolas, né, também tem as disciplinas bilíngue. Então, a gente vê que é uma área que está em quê? Que está em crescimento. Então, é uma boa dica um curso, né, uma outra língua, um curso de idioma. E após terminar, pessoal, né, falei para vocês, quando estiver terminando ou após terminar, vocês já fazem uma especialização. Especialização tem em diversas áreas, em diversas modalidades. Normalmente, o curso de especialização é um curso pago, então também é um investimento que você precisa se planejar. Então, se eu quero fazer uma especialização após o curso de pedagogia, o que é que eu faço? Eu já vou pesquisando o que é que eu quero, já vou pesquisando valores, né? Vou pesquisando um local que eu possa ter um desconto. E vai o quê? Já vai juntando o dinheiro, né? Vai juntando, se organizando financeiramente para poder pagar o curso. Que normalmente, né, tem duração, dependendo do curso, normalmente de 1 ano e meio. Né? E diversas modalidades, né? Tanto presencial, como semipresencial, como 100% à distância. Né? Vocês encontram atualmente diversas opções. E na área de educação tem assim um mundo de especializações, né? E surgindo ainda mais. Uma que está bem alta é a neuropedagogia, uns botam neuropsicopedagogia, e inclusive aqui na Uniateneu também oferece, né, essa especialização. Então, você pode fazer uma especialização em gestão escolar, em educação especial, pedagogia social, ensino à distância, pedagogia empresarial. Então, como eu estava falando para vocês, tem várias especializações na área de educação. E o que é, gente, algo positivo, porque uma pessoa que tem só uma graduação, né, e uma pessoa que tem uma especialização, quando for fazer uma seleção, né, também é um ponto a mais, né, é uma vantagem a mais. Quem mais? Pode trabalhar em empresas de diferentes setores, né, instituições de ensino, como professor até o 5º ano, aquilo que a gente falou, supervisor, psicopedagogo, mas, né, tem que fazer especialização em psicopedagogia, coordenador, orientador pedagógico ou diretor. Em órgãos públicos, municipais, estaduais, como, por exemplo, né, Secretaria de Educação, planejando, fiscalizando, coordenando programas de políticas públicas educacionais, pode trabalhar em empresas privadas, nas ONGs, com programas sociais educativos para o desenvolvimento da comunidade. Então, em todos esses setores, você pode e deve aplicar os seus conhecimentos pedagógicos. Também nas instituições de saúde, né, indústria de brinquedos, na parte da cultura, orientando atividades educativas em estabelecimento como museus, bibliotecas, né, centros culturais e recreativos, mídias e editoras, elaborando e analisando conteúdos para o público infantil, programas educacionais, livros, enfim. Se você parar um pouquinho, né, para pensar, muitos desses programas infantis, eles são classificados, né? Ainda tem essa classificação, como livre, ou um filme, né? Com a partir de proibido para menores de 10 anos, né? Então, é algo que precisa também ter uma classificação. E, às vezes, só por ser infantil, né? Você precisa assistir
para ver se realmente a mensagem que está passando é para aquele público ao qual se destina, né? Então, é algo que a gente precisa acompanhar bastante, é o que as crianças veem atualmente na televisão. Aí, quanto ganha um pedagogo? Gente, vai variar um bocado, né? Vai variar de cidade para cidade, porque tem o piso, né? Tem o teto, e vai depender da localidade. Se você, vamos passar aqui, se você for pesquisar, por exemplo, essa foi uma publicação de piso salarial, né, que está lá no portal do MEC, você pode até pegar um atualizado, que foi 2008. O piso salarial do magistério será reajustado para R$ 2.557 a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, normalmente, para as escolas, tanto prefeitura como estado, está mais ou menos nessa média. O Ministério da Educação anunciou, né, esse reajuste, etc e tal. Aí tem a carga horária que você deve trabalhar. Aí, se você quer que acontece muitas vezes aqui, professor, se você olhar assim, esse salário, né, e for comparar com outras profissões, você, né, olha aí, até que o professor ganha bem, né, de professor que vai fazer aqui nesse caso, né, o concurso para a educação básica. Até que o professor ganha bem e tudo. Mas por que muitos reclamam que ganham, que ganha mal, que precisa de aumento? Gente, é porque professor não para, né? Agora vamos, né? Professor não para, a gente não tem uma profissão que, assim, saiu da escola, acabou-se. De jeito nenhum, saiu da escola primeiro, você está carregando a sacola. Cheio de livro, cheio de caderno, cheio de TD para corrigir. Então, você vai para casa, o quê? Também para corrigir. Quando a escola não tem um momento de planejamento, você começa o planejamento na escola, termina o planejamento em casa, tem atividade para fazer, atividade para elaborar, prova para fazer, prova para corrigir. Então, o professor, né, ele trabalha muito mentalmente, ele tem esse cansaço mental. Né? Então, muitas vezes a gente acha que não, mereço mais, né? Eu estou sobrecarregado. E atualmente, fazendo os vídeos agora para a internet, aí é que a gente se sente, né, sobrecarregado mesmo, e a gente, né, quando olha, eu queria, né, um aumento, né? Então, a gente tem essa carga também muito, muito mental. Né? A gente realmente não para de trabalhar. E muitas vezes, o que a gente precisa fazer sempre? Estar se capacitando. Então, o professor tem sempre que estar em formação. Né? Isso é imprescindível para a profissão do pedagogo. E aqui algumas dicas para planejar sua carreira. Identifique em qual lugar você quer chegar para traçar o seu caminho. Nunca é cedo para começar a planejar sua vida profissional. Durante a faculdade, é possível sim já esboçar o seu caminho profissional. A maioria das profissões oferece mais de uma área de atuação e durante a faculdade, cada um percebe mais afinidade com determinadas disciplinas. Aproveite esse momento para se conhecer melhor. Liste suas preferências, aptidões, matérias que ao longo de sua vida você percebeu que chamam sua atenção. Os objetivos. Então, após se conhecer melhor, defina qual é seu objetivo. Estabeleça onde você quer chegar em um prazo. Como é que eu vou estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, quando eu terminar a faculdade? Então, dessa forma, você vai identificar por quais etapas você precisa passar para chegar na sua meta. Então, se eu quero ensinar mais tarde numa escola bilíngue, eu sei que eu vou precisar o quê? Fazer um curso de línguas. Não é verdade? Então, é algo que a gente também precisa se programar. Mercado de trabalho. Mergulhe na sua profissão. Faça pesquisa sobre a área que pretende atuar, colete informações como faixa salarial, possibilidade de emprego, região com mais ofertas na sua área, habilidades que costumam ser exigidas dos profissionais e, se possível, converse com alguém que já está no mercado.
Então, pessoal, é muito importante, primeiro, claro que a gente não sabe de tudo, não é verdade? Mas a gente precisa saber do que está acontecendo, das principais dificuldades da época que as crianças estão passando, porque no entrevista a pessoa vai perguntar, olha, nesse caso aqui, que esse aluno está apresentando isso aqui, né? O que é que você acha, o que é que você acha que o que é que você aplicaria para ele melhorar a aprendizagem? Tem que saber, tem algumas coisas que são realmente conhecimentos pedagógicos, né? Outra coisa, você precisa estar na escola, alguns pedem, né, para você preencher pretensão salarial, que é algo muito, né, delicado. Algumas empresas já colocam, tanto, né? Aí você seleciona se você, né, se dá para você, se não dá, enfim. E vejam, né, eu vou fazer, gosto tanto dessa daqui, dessa especialização. Mas eu posso primeiro fazer essa, porque essa daqui talvez me coloque mais rápido no mercado de trabalho, né? Enfim, a gente realmente precisa parar para pensar e se planejar bem. Dicas para planejar a sua carreira. Não perca o foco, né? Precisa ter flexibilidade, mas não perder o foco. Esteja ciente que no caminho podem surgir imprevistos, que podem atrapalhar um pouco seus planos. O segredo é ser flexível, né? Então, assim, se a gente tem um plano A, a gente precisa ter também um plano B. Né? E aqui diz, não descarte um plano B enquanto o plano A não se concretiza. E aqui eu termino, né, com essa figura aqui incrível de Paulo Freire, que quem não conhece, né, quem não ouviu falar, vai conhecer, né? Procurem saber quem foi Paulo Freire, porque suas obras, né, até hoje em dia são muito importantes, tá? E obrigada por escolher o curso de Pedagogia da Uniateneu. Então, aqui, tá? Eu encerro a minha aula. Não esqueçam de fazer as atividades propostas. É verdade, tivemos um questionário para responder, os fóruns, uma trilha para fazer. Procurem sempre tirar as dúvidas com a tutora, que ela está sempre disponível, tá bom? E agora vocês já sabem, né, que o pedagogo, nós podemos atuar em diversas áreas que requer conhecimentos pedagógicos e não apenas na sala de aula. Quem ama a sala de aula, né, que esteja na sala de aula, a gente precisa de profissionais, né, que amem, que gostem daquilo que fazem, tá certo? Mas se você não pretende ficar em sala de aula, você já sabe agora que tem outras possibilidades, como o pedagogo hospitalar, o pedagogo empresarial, a parte de gestão escolar, tá certo? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.